Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A partir da live, volume 11, 318. A alma que vive na divina vontade, conforme vai atuando bem, faz sair de Deus esse bem. Continuo meus dias amargos, Jesus abençoado vem muito pouco. E se eu me lamentar, ou me responde com um soluço, ou então me diz: minha filha, você sabe que não venho frequentemente porque os castigos se vão tornando mais severos. Então por que se lamenta? Mas eu cheguei a um ponto em que não podia mais e rompi em pranto. E Jesus, para tranquilizar-me e fortalecer-me, veio, e quase toda a noite passei com Jesus. Agora me beijava, me acariciava, me sustentava, agora se lançava em meus braços para tomar repouso. Agora me fazia ver o terror das pessoas, quem fugia de um ponto e quem de outro. Lembro-me que ele me disse: minha filha, o que eu contenho no poder, a alma contém na vontade. Assim que todo bem que verdadeiramente quer fazer, eu vejo como se, na realidade, a alma o tivesse feito. Ou seja, a falta de vontade que nos deixa indisposto para qualquer ato. O que Deus tem no poder, a criatura tem na vontade. Então, havendo a disposição e a vontade, muito se pode fazer, é o que Jesus disse, né? Fareis as coisas que eu faço e fareis outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então, de que jeito isso é estarmos unidos, fundidos ao divino querer, à vontade divina. Só que a criatura é inclinada a ficar na sua vontade, né? Na sua preguiça, na sua má vontade, e não fazer nada. E como é inclinado e vive assim desde quando nasceu, vem incapaz de realizar, tudo isso que a divina vontade, nos chama a viver. A pessoa que não conhece aqui os escritos vai falar: mas é impossível viver isso. Até o sacerdote mesmo falar: isso aí não é bem assim. Mas é o que Jesus está dizendo. É o que ele já disse ser por graça, o que ele é por natureza. Fazer as obras que ele faz, viver na divina vontade, largar de si mesmo, largar a sua vontade de lado, de operar nela sozinho e viver em Deus, viver o propósito com ele, propósito ao qual fomos criados. O que eu contenho no poder, a alma contém na vontade. Assim que todo bem que verdadeiramente quer fazer, todo bem que verdadeiramente quer fazer, que é um ato de vontade, eu o vejo como se na realidade a alma o tivesse feito. Conta o querer, aquilo que Jesus vai pela intenção. Mas também não basta só a intenção, é preciso mãos à obra, Porque se fica só na intenção, é que não há vontade verdadeira, como ele disse. Se há verdade verdadeira, que quer fazer, eu vejo como se na realidade a alma o tivesse feito. Eu tenho querer e poder. Se quiser, posso. Em troca, a alma muitas coisas não as pode. E o querer suplanta ao poder. E assim vai se assemelhando a mim. O que falta na criatura humana, Jesus suplanta para que o ato seja completo. O que não está na possibilidade, no poder da criatura em fazer, Jesus suplanta, completa esse ato para ser completo. Em troca, a alma muitas coisas não as pode,
e o querer suplanta ao poder. Assim vai se assemelhando a mim, e eu vou enriquecendo a alma com todos aqueles méritos que contém sua boa vontade e que quer fazer sua vontade. A vontade essa que precisa estar fundida à vontade de Deus. Para fazer o que ele fazia, como ele disse, para fazer as obras que ele faz, os atos na divina vontade. Para a maior glória de Deus e para a salvação das almas, para o bem de todos, das almas do passado, presente e futuro. De nos assemelharmos a Ele, de sairmos da frente, reconhecer que nada somos e que é Ele vivendo em nós, tomando posse das coisas dEle, fazer vida nossa, a vida dEle. Que nem eu anotei aqui, assumir e viver que minha vontade é cumprir em tudo a vontade de Deus. E ficar firme nesse propósito, em não voltar para a criatura, agradar as pessoas, fazer a vontade delas, como o exemplo que a Michelle deu, da experiência que ela viveu no trabalho. Vocês querem tanto isso, então, aqui no meu pé para ajudar, eu vou abrir mão aqui daquilo que a divina vontade está me orientando a fazer para ir, passar a mão na cabeça de vocês, agradar a criatura. Não tendo entendido a divina vontade é ficar firme nesse propósito, não tem, deixar para ir agradar os outros. Até como também a enquete, quem votaria para sim, quem votaria para não, para diminuir a frequência dos estudos, para sobrar mais tempo. A grande maioria, ou se não todos, todos votaram sim, para diminuir um pouco, mas todos depois perceberam que foi um teste que falhamos. E eu digo por mim que de antemão já a divina vontade apresentava que era para responder não. E acabamos por algum motivo, por vontade humana, uma vontade humana, uma escolha, passou a ser uma vontade humana, e todos escolheram sim, cada um com um propósito, cada um com um motivo, mas todos estes humanos, que não tem que mudar, a divina vontade é vida contínua. Então, assim, para ficar mais confortável, diminuir o estudo, mas não é para ficar confortável para a criatura, é para ficar confortável para Jesus. Reconhecer que o que eu faço no meu trabalho é o trabalho de Jesus. Aqui um outro ponto. O que eu faço no meu trabalho é o trabalho de Jesus. Meus afazeres aqui em casa são os afazeres de Jesus. E de fato não é para ser confortável. O descanso é para Jesus. E nós, segundo ele diz, somos postos como sentinela. Aqui é o que ele vai dizer no trecho a seguir. Depois acrescentou, minha filha, quando a alma se dá toda a mim, eu estabeleço nela a minha morada. Muitas vezes me agrada fechar tudo e ficar às escuras. Outras vezes me agrada dormir e a alma a ponho como sentinela, a fim de que não deixe vir a ninguém a incomodar-me e interromper meu sonho. E, se necessário, deve ela enfrentar o desconforto e responder por mim. Se necessário, deve ela enfrentar o desconforto e responder por mim.
o martírio da atenção, né? O viver para Ele, o dar continuidade à vida dele. E isso se dará por meio do conhecimento, né? A importância de avançarmos no conhecimento, nas partilhas, né? No partilhar a vida e não só os trechos, né, do livro do céu, mas aquilo que a divina vontade está fazendo na nossa vida. E isso integral, né? É vida contínua, né? No meu trabalho, na lida aqui em casa, né? Nos outros afazeres, no lazer, até no dormir. Tudo é divina vontade, tudo é Jesus em nós. Estamos encerrados nele. Se eu quero viver a minha vida, a minha maneira, o meu gosto, né? Eu estou roubando de Jesus. Estou fazendo vida fora. Portanto, sem valor, é um parasita. Sentinela dele, sabendo que não sou eu, mas ele mesmo em mim, a vontade divina em nós. Como Luísa também, né, que ficava privada de Jesus, mas nunca saía da divina vontade. É ele que fechava. Ele que fechava tudo, como ele disse. Estabeleço nela a minha morada. Muitas vezes me agrada fechar tudo e ficar às escuras. Ele está passando o ofício dele para o Filho da Divina Vontade dar continuidade. E esse filho precisa crescer em conhecimento, em maturidade, para poder aqui, se necessário, enfrentar o desconforto e responder por mim, responder por Jesus. E isso precisa fazer a vida com ele já para conhecer a vontade dele, o jeito dele, o pensamento dele e tudo. A renunciar a nós mesmos, tomar a cruz, aqui o desconforto que possa vir, e o seguir, a ponto dele poder sair, e poder, confiar, como Deus Pai que confiou as mãos aos cuidados de Nossa Senhora, o seu Divino Filho. Tendo ela todo o conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Então ele pôde se confiar a ela, porque sabia que ela não iria, cometer o mesmo erro que Eva cometeu, que Adão e Eva cometeu. E para afirmar a nossa vontade na vontade dele, os testes sempre virão, porque é diário, a nossa renúncia é diário, a nossa entrega precisa ser diária, contínua, o negar-se a si mesmo e viver a vontade dele, o querer dele. A viver aqui, fundidos, suspensos com a divina vontade. Como aqui na Luísa, que vivia nela em ato contínuo. E essa deve ser a mentalidade, que devemos viver concretamente, é o que eu acabei de dizer. Se queremos verdadeiramente, a gente faz, como foi dito, E não ficar esperando algo mágico. Eu vou ficar aí em volta aqui e tal, mas não vou me empenhar a estudar, não. Vou ficar esperando algo mágico acontecer, Esses conhecimentos brotar na minha mente e ficar, sem nenhum esforço, sem trabalho, sem, gastar tempo com isso, um tempo devido. Se não há cruz, não há vida. Se não há morte do eu, da vontade humana, do amor próprio, não há vida divina. Não tem vida dupla, é uma só vontade, uma vida divina. Ele quer que avancemos, que tenhamos o conhecimento, que ele não tem que ficar apenas suplantando, não é ele ficar fazendo por nós, sempre completando o ato em nós. Ele quer nos dar os conhecimentos dele para podermos, fazer os atos completos. Como já estudamos isso até pouco na escola, atos completos, a fim de que ele possa descansar,
É como no meu trabalho, se eu não tenho o domínio ali de realizar todo o meu trabalho, e o chefe tem sempre que ficar vindo, né, completando e me ajudando, né, então não adianta. Até o que nós estávamos conversando no outro dia, né, para me contratar uma pessoa, ele dizia, e eu ter que ficar aqui em volta, não adianta. Né, é até a realidade que eu vivia no meu trabalho. Bom, então eu vou trabalhar sozinho. Né? Não adianta, eu preciso de alguém que faça o trabalho, né? Que dê continuidade, né? A fim de que eu possa ir, né, cuidar de outras áreas. Né? E aqui Jesus quer descansar, né? É o que ele diz. Né? Estabeleço nessa criatura a minha morada, muitas vezes me agrada fechar tudo e ficar às escuras, outras vezes me agrada dormir. Né? E a alma a ponho como sentinela, a fim de que não deixe vir a ninguém a incomodar-me, né? E interromper o meu sonho. Se é necessário, deve ela enfrentar o desconforto e responder por mim. Outras vezes me agrada abrir tudo e fazer entrar os ventos, as friezas das criaturas, os dardos das culpas que me mandam e tantas outras coisas. E a alma deve estar contente de tudo. Deve me deixar fazer o que quero. Vemos a vontade divina, a vontade de Deus, e ele deve estar livre para fazer o que quer. Se ele quer dormir, se quer nos proporcionar um momento de paz, né, assim seja. Se quer abrir tudo, escancarar tudo, né, e fazer entrar os ventos, as friezas das criaturas, né, os dardos da culpa, das culpas que me mandam, e tantas outras coisas, a alma deve estar contente de tudo. Né? Então, aceitar as doçuras, mas igualmente aceitar as amarguras, né? Que não é minha, mas que é as de Jesus. Né? É o sofrimento que mandam a Ele, né? A ingratidão, aqui, as friezas, os ventos, né? As culpas, dos ventos, que é isso, é a desordem da criatura. Né? É servir-se da vida que Deus as dá para pecar, para ofender a Ele, para se voltar contra Ele. Né? Os dados das culpas que me mandam. E tantas outras coisas. Né? A amargura de Jesus é contínua. Né? A alma deve estar contente de tudo. Deve me deixar fazer o que quero. E mais, deve fazer minhas coisas. E se não sou livre de fazer o que quero, seria um infeliz nesse coração, se devesse estar atento em lhe fazer sentir quanto gozo e ocultar, apesar de meu sofrimento, assim que, onde estaria minha liberdade? Então assim eu tenho que proporcionar a essa criatura para ele ser morado nela. Apenas gozo e felicidade. E ele ocultar o sofrimento dele. Ele não pode compartilhar com a criatura os sofrimentos dele. Como ele diz, assim que onde estaria a minha liberdade? Então a criatura precisa desaparecer, é preciso que eu desapareça para que ele cresça, a vida dele cresça. Né? Fazer aqui, ó, deve fazer minhas coisas. Então, um abatimento, uma angústia, uma situação, não são minhas, mas dele. Né? Um desprezo de uma outra criatura, não são minhas, mas coisas dele, coisas que ele, né, me torna partícipe da sua paixão, do seu sofrimento. É que nem uma amargura que eu senti, né, outro dia, né, de não querer comungar, de estar indiferente, né, triste, né, uma situação, um sentimento horrível. Então não são meus, porque eu anseio por ele, né, a todo tempo, mas são os sofrimentos dele que as criaturas têm por ele, né, de muitas vezes comungar, né, em pecado, indiferente, né, vai por
um, um reflexo, né? Tornou-se automático, mas não tem nenhum zelo, não tem um pensamento para com ele. Recebe de qualquer forma e não tem um recolhimento, um instante ali com ele. Mal volta ao banco, já está conversando com a pessoa do lado, então totalmente esquecido de Deus. E aí ele, né, comunicando a nós esse mesmo sentimento, a gente fazer, né, ser essa reparação para ele, ser esse alívio para ele, amá-lo em nome de todos, dar Deus a Deus, fazer suas minhas coisas. Tudo está em minha vontade, e se a alma toma toda a substância de meu ser, e me encerra todo eu nela. E conforme vai operando bem, tendo nela a substância de minha vida, faz sair esse bem de mim mesmo, e saindo de mim, como raio de luz, corre para o bem de todas as criaturas. O orvalho benéfico, chega às mentes, a fim de acordar nelas essa sede de Deus, essa necessidade de Deus. É como que da parte da criatura ela está a suplantar, a deficiência do próximo, em não amar a Deus. E é muito grande, Jesus quer que cresçamos nesse entendimento, a fim de que esse exercício proporcione a cada vez mais a criatura se voltar a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez que conhecerem a verdade, deixarão a podridão das suas vontades humanas, cuja qual já temos visto aí demasiadamente o resultado de se viver na vontade humana própria, sem Deus, os frutos que se tem colhido. Então, uma vez reconhecida e reconhecida a vontade divina, as pessoas vão de aderir a ela, porque não tem para onde ir. Seremos de fato felizes, plenos dessa vida, essa vida em abundância que as pessoas tanto anseiam em receber, quando conhecermos e vivermos a divina vontade, o propósito divino, o propósito ao qual fomos criados, a dar continuidade à vida divina. Aqui uma outra anotação que eu fiz, é tirar os olhos de si e ficar com o divino. Só ele, a criatura já não existe. Sem mim nada podeis fazer. Esse sem mim nada podeis fazer, eu entendo que aí eu tenho que sair totalmente da frente, a fim de que ele venha fazer em mim. Somente os atos dele têm valor, que são atos divinos. E nessa consciência, por mais simples que seja o ato, empenharmos em fazer bem feito, colocando toda a nossa vontade em realizá-lo, sabendo que é Jesus em nós, como ele disse. O que eu contenho no poder, a alma o contém na vontade. Para onde essa nossa vontade poderosa, como Jesus acaba de dizer, está ordenada, está orientada. Quais são seus anseios? Está em fazer sua própria vontade, em realizar os seus sonhos? Ou quer a todo custo cumprir o propósito divino para o qual foi criado, a vontade de Deus, que é onde precisamos estar fixos, aconteça o que acontecer. Como disse, a não querer agradar pessoas, mas agradar a Deus. Então aqui o posicionamento diante daquilo que a divina vontade quer de nós, nos abre portas para assim o fazer. Porque é essa a vontade de Deus, o querer divino.
né? O que ele diz, fareis as obras que eu faço e a fareis outras ainda maiores. Né? Quando entendemos isso aqui, quando sair, né, a criatura do centro e Deus se estabelecer, né, no trono do nosso coração. Tá? Confiar que a vida é dele, que as coisas são dele, os acontecimentos, tudo é a divina vontade, ficar firme nisso. Ou mais, é a vontade da criatura, né? É a vontade egoísta da criatura. É o pensar em suas misérias, em suas dificuldades. É pensar em si mesmo. Mas é preciso deixar tudo de lado e ficarmos com o divino, né? Aceitando, né, o processo, né, que não é do dia para a noite que vamos ter total posse e conhecimento dessas verdades, mas também não estando acomodados, né, mas sempre trabalhando, né, esse ato contínuo. É como uma coisa que eu refletia no batizado de uma criança outro dia, que o padre, né, ergueu ela, né, no altar. Toda a igreja já havia sido, né, dispensada, né, havia acabado a missa, o batizado ocorreu depois da missa, estava ali só mesmo os conhecidos, né, até ainda pensando, né, mas a verdade é que esse filho está sendo apresentado diante da igreja e não da assembleia, né, ou seja, diante de todos. É como Jesus a levar a Luísa ao céu, que apresentava ela diante de todos, né, de todos os anjos, de todos os santos, né, o triunfo da sua divina vontade na criatura. E assim é o que eu via, né, e é o que a forma como devemos estar, né, suspensos no seu ato único, a viver a sua divina vontade, né, deixar a terra, deixar o humano, o material, o mundano, né, e estarmos suspensos nos braços da divina vontade, nadando no oceano da divina vontade, né, a não ser uma perturbação à condição humana, né, mas o palco para a ação da divina vontade. E tomar posse disso, e viver isso, e relembrar isso a todo momento, a fim de que isso se torne de fato carne nossa, né, a fim de sabermos responder, né, diante das situações, com os olhos, com o pensamento, com a vontade divina, né, não voltando para a criatura, não voltando para o humano, né, defender a divina vontade, ser de fato essa sentinela, né, e jamais, né, sem jamais esmorecer, sem jamais voltar atrás. Então, para isso, a constância, né, no estudo, na partilha, nas reflexões, esse martírio de atenção, né, a fim de que não se volte, né, para os pensamentos humanos, né, para a condição humana, né, não se deixar levar pelo a emoção, o sentimento, o sensacionalismo das pessoas, né, que se escandalizam, que querem, né, ser cuidadas, querem ser mimadas, quer a atenção total dada a elas, né, e se você não corresponde, você é isso, você é aquilo, você é chata, você, né, é ingrato, é tudo, se você não atende à vontade da criatura. Então é preciso deixar bem claro que primeiro é Deus. Primeiro é Deus, primeiro a vontade de Deus. Primeiro esta situação que foi estabelecida, depois a gente vamos ver isso aí. Porque a criatura ela quer, né, o outro à disposição dela. Não, se está à disposição de Jesus, à disposição da divina vontade. Eu vivo por ele, eu não vivo por mais ninguém. É até o que, né, a Aline me dizia, né, não temos que ser desapegados até mesmo dos filhos.
né? Temos que ser desapegados de tudo e de todos, a viver só para Deus. Estar grudado em Deus, né? E até mais que grudado, né? Estarmos fundidos a Ele, a sermos um com Ele. Né? E vivendo essa ordem, atenderemos todas as outras, porque, né, retornou ao propósito para o qual foi criado. Né? Não está para agradar a pessoas, né? A satisfazer a vontade humana nem própria, nem tampouco dos outros, mas para satisfazer a divina vontade. É como a Maria Cecília dizia, né? Hoje eu desabafei, eu falei, né, determinada situação para a pessoa, né? Jesus não segurou a minha boca, né? É o que eu entendi, não é que Jesus segura a nossa boca, não, mas o que acontece é somos nós que seguramos a boca de Jesus. Né? Jesus, eu não vou falar isso não, porque senão a pessoa vai ficar ofendida, vai ficar chateada comigo. Né? Então, para agradar a pessoa, eu desagrado a Jesus. Né? Que sentinela? Essa sou eu. Né? Então, é dizer a verdade, expor a verdade, né? A fim de que a verdade seja conhecida, né? A fim de que a pessoa mude. Né? Porque a criatura ela tem absoluta certeza de que o que ela está fazendo é o certo, né? E que todos têm de concordar com ela. Né? E se alguém traz a verdade, é como diz, a pessoa é chata, a pessoa é isso e aquilo. Né? Mas ela também tem a liberdade de acolher essa verdade ou não. Né? Assim como não acolheram a verdade que Jesus trouxe. Né? E isso se dá todos os dias. Né? E se dará agora ainda mais em nossas vidas, onde renunciamos a nós mesmos, a nossa vontade, para viver a vontade de Deus, o propósito divino. Então, paciência, né? É como dar, né? Paciência, bondade, longanimidade, né? E amor. Um amor desinteressado, né? Totalmente desinteressado em querer agradar apenas a Deus, né? A satisfazer a Ele. Estamos, como disse, suspensos, né? Nadando no oceano da divina vontade. A sermos, né, divinizados, a ponto de transbordar fora, né, sobre os demais, sobre os irmãos, a fim de que vivam também essa grande alegria, né, de estar na divina vontade, de tomarmos o poço, né, o posto a qual fomos criados. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos.